O que o paladar infantil me conta sobre as minhas travas no emagrecimento? Pois é, o seu paladar ele conta coisas sobre o porquê você tem dificuldade de emagrecer. Oi, Joyce, seja muito bem-vinda. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nessa live de hoje. Então, eu gosto bastante de trazer um pouquinho, né, do conceito, eu gosto de trazer um pouquinho sobre a questão dos padrões que nós criamos e que muitas vezes, e que na maioria das vezes, a gente não percebe, mas são esses padrões que estão te impedindo de conseguir alcançar o seu desejo de emagrecer. Então, eu estou aqui, né, em uma série de 21 lives durante esse mês, agora de setembro, eu decidi que eu ia fazer 21 lives, né, fiz bastante lives aí com convidados e hoje estou aqui sozinha e vou voltar a fazer esse movimento de fazer lives sozinha para compartilhar aí um pouquinho. Finalidade dessas lives curtas, lives objetivas, lives bem direto ao ponto, mas que vão te trazer aí algum entendimento ou algum conhecimento. E já que seja bem-vinda para destravar aí no seu próximo passo com relação ao seu objetivo de emagrecer, de trazer clareza do porquê você emagrece e volta a engordar. Então, todos esses aspectos. Então, assim, vamos lá, bem direto ao ponto. Primeiro questão que eu quero trazer aqui, que é importante que você entenda, né, com relação ao emagrecimento, segundo, né, a visão sistêmica, é o quê? É que tudo aquilo que você faz hoje, os comportamentos que você tem, as decisões que você toma, as dificuldades que você tem de fazer algo, não está relacionada única e exclusivamente a questões de agora. Eu costumo falar que para você emagrecer, você precisa estar no presente. E a maioria de nós não estamos no presente. A maioria de nós, o que é não estar no presente? Não estar no presente é você estar presa a padrões aprendidos no passado, a significados que você deu no passado. Esses significados que você deu baseado nas experiências que você viveu, eles ainda reverberam hoje. E isso é quando eu digo que para você emagrecer, você precisa estar no presente. Quando você chega no presente, e o que é chegar no presente? É ressignificar tudo que te prende a padrões do passado. É você liberar tudo que torna o seu presente pesado. Então, se você acha, e você costuma dizer que emagrecer é pesado, que fazer dieta é muito pesado, é porque existem significados que você dá que fazem com que você acredite nisso. E esse significado, eles não foram aprendidos hoje, eles apenas se manifestam hoje, mas eles foram aprendidos lá na sua infância, em algum momento da sua vida. E você ficar e estar presa nesse passado faz o quê? Faz com que você não consiga ter constância para fazer aquilo que precisa ser feito. Faz com que você não consiga ter disciplina. Faz com que você faça aquilo que é mais gostoso e não aquilo que precisa ser feito. Então, você não está no presente. E para você emagrecer, você precisa estar no presente. Então, tem algo que é muito fácil de identificar se eu estou no presente ou não, que é o quê? Que é o seu paladar. O seu paladar, ele conta muitas coisas com relação à sua necessidade de suprir algo que não foi suprido na sua infância. A sua necessidade de coisas, né, muito doces, né? O paladar infantil mesmo. Sabe aquele paladar de quem gosta, né, de gulodices, de quem gosta de guloseimas. Isso mostra o quê? Um comportamento, um padrão de quem ainda está no passado. Quando a gente olha para isso, esse comportamento ele vai se manifestar ele pode, né, se manifestar em dois tipos de pessoas.
Então, aquelas pessoas que foram mimadas demais, oi Carol, seja bem-vinda. Então, aquelas pessoas que elas foram mimadas demais, aquele pai que deu tudo para aquela filha, aquele pai, aquela mãe que fez tudo por aquela filha. Então, eu quero um doce, toma um doce, eu quero qualquer coisa, né, que aquela criança que ela queria, ela não aprendeu a lidar com o não. Como que isso reflete, o que isso tem a ver com o paladar infantil? Isso vai estar diretamente ligado com a dificuldade dessa pessoa hoje adulta, pelo RG, se auto-impor limites. Por quê? Porque ela não foi uma criança que se colocou limites. O fato dela ser uma criança que ela não recebeu limites fez com que ela desse alguns significados. E esses significados fazem com que hoje ela se torne um adulto que também não quer pôr limites. E o movimento oposto, ele também pode acontecer. Uma criança que foi muito limitada. Uma criança que, apesar dela, quando ela queria algo, ela era muito limitada. Então, um pai que não dava para essa criança o que ela queria, ou então que castigava tirando as coisas que aquela criança queria. Como que esse comportamento ele se reflete hoje na fase adulta? Quando o comportamento eu estou triste, aí eu quero alguma coisa confortável. Eu estou com raiva, eu quero alguma comidinha. Então, a comida entra ali num movimento de recompensa. Isso porque, na maioria das vezes, e quando a gente vai olhar pro sistêmico, quando a gente é criança, a gente faz acordos com a nossa própria criança e a gente faz acordo com aquelas pessoas que também convivem com a gente. Então, faz acordos com os pais. E esses acordos, mesmo que a gente não lembre, muitas vezes eles estão nos prendendo e nos mantendo em padrões do passado. E isso te impede hoje de conseguir alcançar aquele objetivo que você tanto deseja. Então, uma criança que, por exemplo, ela chegou em casa e ela foi bem na escola, ela queria ali um reconhecimento, ela queria ali uma parabenização. E aí o pai e a mãe simplesmente ou não dão um valor para aquilo, ou então falam que aquilo não é mais que obrigação dela, que ela só estuda e o que ela tem que fazer é só estudar, que ela não faz mais que obrigação dela. Como que isso vai interferir, né? Ela queria uma recompensa que fosse a aprovação do pai, que fosse a aprovação da mãe. Só que ela não teve isso, ela foi buscar isso de uma outra forma. Naquele momento em que ela se sentiu desvalorizada, que ela se sentiu tensa, que ela se sentiu triste, automaticamente a criança ela vai buscar um conforto, ela vai buscar uma recompensa, porque a recompensa que ela almejou, ela não teve. A recompensa que ela almejou, como? Que ela almejou ali através dos pais. Então, o que ela faz? Muitas vezes, um movimento que pode ter sido feito é ter ido ali e ter buscado a comida como uma forma de recompensa. Muitas vezes, como que isso vai se manifestar na vida adulta? Eu quero ter disciplina, mas eu não consigo. Eu quero fazer o que precisa ser feito, mas eu não consigo. Por quê? Porque enquanto eu estou querendo... Oi, Cris, seja bem-vinda. Enquanto eu estou querendo alcançar o meu consciente, né? Que é alcançar aquilo. O que é o meu consciente? É o meu desejo, é o meu querer, é a minha vontade. É quando eu olho para algo que eu quero, é quando eu me peso e eu vejo, né, o peso que eu tô na balança e eu não quero estar naquele peso. Eu quero um resultado diferente. Isso é o nosso desejo, é a parte racional, é a nossa parte lógica. Então, eu sei que eu estou em um peso e eu quero alcançar determinado peso. Isso é a nossa parte lógica, a nossa parte racional. Porém, oi Flor, seja bem-vinda. O que a gente tem que ter em mente? Que o nosso desejo e o nosso querer, ele é apenas um pequeno percentual.
O que de fato está determinando as nossas escolhas e as nossas ações está tudo armazenado no nosso inconsciente. E o que está armazenado no nosso inconsciente, nós não aprendemos e nem armazenamos hoje no presente. Nós aprendemos e armazenamos tudo lá na nossa infância. Por isso que quando a gente não tem consciência do que nos trava, por isso que quando a gente não tem consciência do porquê que aquilo me impede de fazer o que eu tanto desejo, é tão difícil e a gente fica brigando tanto. Então, uma criança, por exemplo, que ou ela teve, e isso vai estar 95% das vezes relacionado com questões do nosso passado, principalmente da nossa primeira infância, dos 0 aos 7 anos de idade. Então, esse movimento, né? Uma criança que foi muito mimada, que ela tinha tudo que ela queria, ela vai se tornar o quê? Um adulto que não sabe ouvir nãos. Ela vai se tornar um adulto sem limites. E aí essa pessoa, ela quer emagrecer. Ela tem o desejo de emagrecer, ela pesa, ela vê que ela está acima do peso, mas isso é só uma informação, é só um pequeno percentual. E aí não faz sentido para ela ter limites. Por quê? Porque a forma como ela aprendeu a lidar com os seus desejos foi de uma forma totalmente sem limite. Ela se torna um adulto que não sabe dizer não para ela, que não sabe se auto-impor limites. E isso e é natural, né? Quando você vai, por exemplo, numa nutricionista, você pega um cardápio, o que inconscientemente aquilo representa? Ali a nutricionista está te dando algo onde ela está falando, olha, se o que você quer é isso, o que você precisa fazer é isso. Você quer A, você precisa fazer B. Isso é um movimento mas o que isso representa no inconsciente dessa pessoa? Essa pessoa está querendo me impor limites e eu fui uma criança que não tive limites. Logo, eu sou um adulto que quero comer o que eu quero, quando eu quero e na hora que eu quero. Nós vemos hoje muitos adultos que foram mimados e que, por terem sido mimados demais, não conseguem se impor limites. Sofre porque quer emagrecer, sofre porque não consegue se controlar, sofre porque está engordando cada vez mais, porém não sabe lidar com limites e sofre por não saber lidar com limites. Para onde que a gente olha nesse caso? A gente olha para como foi o aspecto do limite na vida dessa criança. Por quê? O que é o nosso inconsciente? O nosso inconsciente são todas as nossas memórias. É tudo aquilo que a gente viveu e que determinou como era o modo correto da gente viver. Então, uma criança que aprendeu a não ter limites, para ela esse é um modo, é a visão de mundo que ela tem, é a forma como ela encara o mundo, é a forma como ela vai lidar com isso. E muitas vezes o adulto ele sofre com isso, porque ele não sabe como mudar esse comportamento. Como que eu mudo esse comportamento? Primeiro eu preciso identificar como isso está dentro de mim. Então, como é impor limites? Como é receber limites? Na maioria das vezes a gente vai observar o quê? Que isso tá mal significado. Não é nem mal significado, é um significado que não está coerente com o objetivo que você tem. Naturalmente, uma pessoa que ela sofre porque ela está... Oi, Milene, seja bem-vinda. Uma pessoa que ela sofre por estar acima do peso, ela precisa mudar o significado que ela dá para limites, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Quando uma criança ela foi muito criada na rédea curta, ela foi muito podada, ela tinha limite para tudo, né? Uma criança que ela não podia expressar o que ela falava, então ela não podia comer o que ela queria, ou então ela foi, né, muito ali limitada. Normalmente esse é um comportamento que
de uma mãe que sofre ou que já sofreu, né, com excesso de peso, uma mãe que teve dificuldade de lidar com a balança, ou então um pai ou uma mãe que tinha ali os seus conflitos, enfim, e aí cresce ali muito tendo que limitar, muito querendo controlar. Essa criança ela pode crescer, né, com várias emoções, mas uma delas pode ser uma certa revolta por não poder comer aquilo que ela queria ou fazer aquilo que ela queria. Como que isso reflete, né? Na maioria das vezes, nesse caso, acaba sendo feito o quê? Internamente um acordo, né, dessa criança, onde ela diz mais ou menos assim: cara, quando eu tiver o meu dinheiro, quando eu tiver condições de comprar o que eu quero, quando eu tiver a minha casa, nossa, eu vou comprar o que eu quero, quanto eu quero e eu vou comer o quanto eu quiser. O que acontece nesse caso? Essa criança, né, ela cresce com esse acordo e se torna um adulto que tem dificuldade também de se impor limites. E aí se torna um adulto que tem dificuldade de seguir uma dieta, se torna um adulto que tem dificuldade. Por quê? Porque está preso com esse acordo que fez no passado, porque está preso ao significado que deu. O que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar cada vez mais com isso para que eu dê um novo significado para essa situação. Se você tem... Oi, Odete, seja muito bem-vinda. Se você tem, por exemplo, necessidade de coisas muito doces, né? Um paladar infantil. Então, assim, um adulto que tem um paladar muito parecido com o de uma criança. Então, adoro coisas muito doces, né? Coisas muito coloridas. Isso mostra o quê? Mostra que também você ainda está no passado. O paladar infantil, ele mostra que existem dores, é uma forma, um sintoma de demonstrar que existem dores da sua criança que não estão bem resolvidas. É uma forma o quê? De confortar a sua criança que em algum momento não foi confortada. Então, uma dor que a sua criança e todo mundo, né, tem, que a nossa criança é o quê? É o nosso inconsciente, são as nossas memórias. Então, é uma forma o quê? De você compensar hoje uma dor que a sua criança, ela sentiu lá no seu passado. Quanto mais eu vou tendo consciência disso, quanto mais eu vou tendo compreensão disso, mais eu vou tendo controle da minha vida. Por quê? Porque cada vez mais no presente eu chego. Então, eu dou sempre, né, o exemplo. E vale sempre eu falar que assim, a gente precisa ter cada vez mais a compreensão, ter cada vez mais a amorosidade, ter cada vez mais concordar com o seu próprio destino no seguinte sentido. Quando eu olho para tudo que eu vivi, né, da minha história, eu não posso ter dó, eu não posso sentir raiva, eu tenho que estar bem com tudo aquilo que foi. E muitas vezes a gente olha, né, para o nosso passado e a gente sente, né, essas emoções, então sente raiva, às vezes a gente sente dó dos nossos pais, e todas essas emoções, elas não te levam para o mais. Todas essas emoções, elas te afastam do seu objetivo. Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente viveu, né, dos 0 aos 7 anos de idade, foram compensações. Então, a gente tinha que passar exatamente por aquilo que a gente passou, porque a gente está compensando. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Aceitar e amar, exatamente. E ó, quem tá aqui, vai comentando se tá fazendo sentido, o que vocês estão mais gostando, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Exatamente, então assim, entender que tudo aquilo que eu vivi do 0 aos 7 anos de idade era exatamente o que eu tinha vivido e eu estava compensando algo. Hoje eu acredito muito assim, tudo aquilo que a gente viveu do 0 aos 7 anos, conforme a gente vai passando por um processo de autoconhecimento, a gente vai se descobrindo, eu vou entendendo muitas vezes por que eu tive que passar por aquilo. E aquilo que eu julgava ser uma dor,
aquilo que eu julgava ser um desconforto, aquilo que eu julgava ser algo ruim, em algum determinado momento vai me ser útil e eu vou poder ajudar alguém através dessa situação que eu passei. Se eu consigo conectar os pontos e extrair o aprendizado daquilo que eu vivi, aquilo que eu vivi passa não a ser mais uma dor, mas eu consigo extrair o aprendizado. Quando eu extraio o aprendizado, eu consigo mudar o significado que eu dou àquilo. Quando eu mudo o significado que eu dou para aquilo, eu já mudo a emoção que eu sinto com relação àquilo. Quando eu mudo a emoção que eu sinto com relação àquilo, o que acontece? Isso me traz força para fazer o que precisa ser feito no presente. Eu venho, para o presente, aí eu já não ajo mais com relação àquele padrão que foi instalado no passado. Então hoje eu falo todas as situações que eu trago aqui para minha rede social com relação ao meu passado, são todas situações que eu estou em paz. São todas situações que eu já me sinto bem ao olhar para elas. São situações que eu já entendi que todas elas são presentes para mim. Todas essas situações que eu tinha que passar por aquilo e eu tinha que aprender algo com aquilo. Então, vou trazer aqui um exemplo, Eu venho de uma família muito simples, pode ser que alguém já tenha escutado eu falar esse exemplo, pode ser que não. Mas eu venho de uma família, muito simples e com o dinheiro ali muito contado, tudo muito certinho, mas também nunca faltou nada. Mas a minha mãe sempre foi extremamente organizada com tudo. E uma das coisas que a minha mãe sempre fazia, ela sempre comprou as coisas que a gente gostava, enfim. Mas ela sempre organizou a gente, ela sempre deixou muito claro, olha, o que tem é isso, se acabar, acabou. Mas ela sempre organizou ali a gente, pra gente passar o mês sempre tendo ali, nunca faltando nada. E aí, um movimento que a gente vivia muito, era de bolacha recheada. Minha mãe sempre comprava, bolacha recheada e a gente tinha que dividir, Eu sou a caçula de 3 irmãos, tenho um irmão do meio e uma irmã mais velha, e aí a gente sempre tinha que dividir. E a gente dividia ali aquele pacote de bolacha e sempre foi tudo ok. A gente sempre foi criado de uma forma assim muito tranquila, sempre tendo que dividir, nunca brigamos por conta dessas coisas, porque minha mãe sempre ensinou que esse era o jeito certo, Mas eu lembro até hoje, teve um dia que a gente foi na casa de um vizinho, A gente brincava todo mundo junto e na casa dele era tudo à vontade. Então ele pegava quantas bolachas ele queria, ele pegava, ele comia quantos ele queria, ele abria quantos pacotes ele queria. A gente ia na casa dele, nossa, a gente achava o máximo porque não tinha, essa regra. E aí eu lembro até hoje que eu fiz esse combinado comigo, eu fiz esse acordo comigo. Quando eu trabalhar, quando eu tiver o meu dinheiro, eu quero poder comprar o quanto eu quero e comer o quanto eu quero sem ter limites. Mas dito e feito, quando eu fiz 15 anos no meu primeiro emprego, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar e eu comecei a comer assim, desenfreadamente. Automaticamente, o que aconteceu? Eu engordei. Por que eu tô falando isso para vocês? No meu caso, eu fui uma criança limitada, pela questão financeira. Não tinha, essa abundância, enfim. E isso fez com que eu fizesse um acordo comigo que fez com que eu tivesse dificuldade de me colocar limites. Por quê? Porque era um acordo que estava lá no meu inconsciente. Foi um acordo que eu fiz que fez com que eu engordasse, que me levava totalmente para o caminho contrário daquele que eu queria. Então eu queria emagrecer, porém era muito difícil quando eu estava com algo, um pacote de bolacha ou um pacote de salgadinho, eu comer só metade ou eu não comer até o final. Por quê? Porque lá na minha infância eu fiz esse acordo comigo. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, é por isso que eu tenho tanta dificuldade de comer algo e não ir até o fim. Então eu me conectei literalmente com essa promessa que eu tinha feito. Se eu não tivesse entendido isso, se eu não tivesse me conectado com essa história, eu nunca ia entender o poder
dos acordos infantis. Eu nunca entendi o poder que isso exerce na nossa vida. Então hoje, quando eu olho para isso, eu falo, gente, que bom que eu passei por isso. E olha a riqueza disso. O comentário que a Jaque colocou aqui agora. Nossa, que insight me deu agora. Gratidão, Nani. Então, assim, uma transferência de uma situação que eu passei trouxe um insight aqui agora, né, pra Jaque que está aqui assistindo essa live. Então, o que eu acredito muito hoje? Que todos esses... Porque em algum momento da minha infância foi muito ruim, muito chato ou muito triste eu não poder comer o quanto eu queria na hora que eu queria. Então, eu fiz esse acordo comigo. Mas, se eu não passo por essa situação, eu não consigo trazer aqui para Jaque um insight de alguma situação que ela viveu. Então, não tem como eu olhar para todas essas situações que eu passei e não agradecer. Por quê? Porque através do meu conhecimento, através da minha própria história, através da minha própria vivência, é que eu, né, enfim, venho ajudando mais pessoas a vir para o presente, que é o quê? Tirar todo esse peso do passado e conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então, toda essa questão, né, do paladar infantil, toda essa dificuldade de me impor limites, ela vai estar relacionada com algo que a gente viveu lá na infância. Enquanto eu nego tudo aquilo que eu vivi, enquanto eu me recuso a olhar e eu vivi essa dinâmica, eu não queria acessar coisas do meu passado porque eu não queria sentir a dor. Porém, algo que eu entendi é que se eu não sinto aquela dor, eu ressinto ela a vida inteira. Então, o que vale mais a pena? Eu ir lá, acessar essa dor e liberar essa dor, ou então eu ficar ressentindo essa dor, a vida inteira? É exatamente esse movimento. Enquanto eu não libero algo que está lá no meu passado, eu fico ressentindo isso no presente. E esse ressentir, o que ele faz? Ele me impede de alcançar aquilo que eu desejo, ele me distancia do meu objetivo. Então, assim, quando eu olhei para essa situação, né, desconfortável, que foi, por exemplo, né, eu não ter acesso ali a tudo que eu queria, na quantidade que eu queria, na frequência que eu queria. É lógico que naquele primeiro momento, quando a gente tem contato com isso, gera um desconforto? É lógico que gera. Só que se eu não olhar para isso, eu não sentir essa dor naquele momento em que eu revivo, né, que eu vivo ali aquela situação, o que eu faço? Em outras situações, eu vou ressentir. Então, eu acessei, eu liberei. Eu dou um novo significado. Quando eu dou um novo significado, eu vim cada vez mais para o presente. A Jaque falou, retraumatizando, perfeito. Eu nem sabia que tinha esse nome, Jaque. Mas é o que? A gente sente, né? O que eu acredito muito? Que do 0 aos 7 anos a gente sente. Então a gente sente dores, a gente sente desconfortos e a gente está dando significado para isso. A gente está sentindo, a gente está criando ali um padrão, a gente está dando significado para as coisas. Então, do 0 aos 7 anos, a gente está criando e principalmente sentindo. Então, ali eu senti, né, a dor de ter que viver com limite e dei o significado que quando eu, né, tiver ali o meu dinheiro, eu quero viver ali, comer, né, loucamente, sem limite. Então, a gente está ali sentindo. Porém, depois, o que acontece? A gente vai passar a vida inteira, enquanto eu não ressignificar isso, eu passo uma vida inteira ressentindo. Então, eu ressinto aquela dor. Enquanto eu não olho para ela, eu fico o quê? Ressentindo. E quando a gente fala do emagrecimento, vai estar muito ligado com a própria questão da nutrição, né? Vai estar muito ligado com a questão da alimentação. Então, assim, né, dentro da visão sistêmica, o sucesso tem a cara da mãe. Quando a gente olha, né, o sucesso tem a cara da mãe. E para muitas pessoas, emagrecer é um sucesso. Se a pessoa, ela almeja, né, muitas pessoas olham o emagrecimento como o quê? Como algo distante, sabe?
como algo inviável, como algo muito difícil, né? Uma pessoa que ela consegue emagrecer, o que que é, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa muito forte, é uma pessoa dona de si. E dentro da visão sistêmica, o que que a gente traz? Que o sucesso, ele tem a cara da mãe. Então, qual que é e como está a sua relação com a sua mãe? O quanto você se sente próxima da sua mãe? O quanto você tem a sua mãe no coração? E quando eu falo ter a sua mãe no coração, é o quê? É não questionar como as coisas foram, é não brigar como as coisas foram, é não apontar para o que a sua mãe fez ou não fez, ou como você gostaria que ela tivesse feito diferente. Então, como você, né, tá próximo da sua mãe, como você se sente com relação, né, à sua mãe, é como você se sente ao emagrecimento, se você der o significado que emagrecer é sinônimo de sucesso. Dentro das minhas sessões das minhas clientes, né, que eu atendo, 99% tem essa visão, né, essa percepção de que o emagrecimento ele está muito relacionado. Nossa, quando eu emagrecer eu vou me sentir realizada. Daí o que é realização para você? Realização para mim é sucesso. E aí é o que? Como você olha para sua mãe, como você se sente com relação à sua mãe. E sempre, né, do 0 aos 7 anos de idade, a gente também está dando significado para essa relação. E aí a gente acaba o quê? Transferindo uma coisa para outra. Então eu transfiro o que eu penso, o que eu sinto com relação para minha mãe, para esse desejo que eu tenho de emagrecer. Então são só o quê? Espelhamentos. Eu olho para como eu olho para minha mãe, eu olho para como eu olho o sucesso. O quão próximo eu tô da minha mãe é o quão próximo eu tô do sucesso. É o quão eu vou conseguir fazer o que precisa ser feito para alcançar esse sucesso. Então, qual que é a postura, né, que eu me relaciono com a minha mãe? Como que eu penso? O que que eu penso da minha mãe? Como eu me sinto? Então, né, eu julgo ela pelas coisas como foi. Isso tudo que me distancia dela, né? E também me distancia daquele desejo que eu tenho, que eu considero que é o sucesso. Quando eu for, né, entendendo tudo isso, eu vou o quê? Entendendo que não tem por onde eu fugir. Não tem como eu não ficar de bem com o meu passado. Não tem como eu não me reconciliar, porque uma coisa ela sempre vai estar casadinha com a outra. E 80% das dificuldades que a gente tem vai estar relacionado com o nosso pai e com a nossa mãe. E quando a gente fala de emagrecimento, vai estar ainda mais relacionado com a mãe. A pessoa que tem dificuldade de fazer atividade física, que tem que se exercitar, ela vai ter ali mais questões com o pai, porque o pai é força de ação, o pai é execução. O pai é o que? Movimento, é o trabalho, é a força do agir, né? Então, a pessoa que, eu não tenho força, dá uma olhadinha como que tá aí a sua relação com o seu pai. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai o quê? Vendo que tem uma relação, né? Quanto à minha fome emocional, a fome emocional diz muito sobre a questão da sua relação com a sua mãe. Não tem como a gente prosperar, alcançar aquilo que a gente deseja sem olhar para esses pontos. Nani, mas eu já emagreci. Ok. E quanto que você conseguiu sustentar esse emagrecimento? Porque uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você sustentar isso. Se em algum momento você conseguiu emagrecer, pode até ser que você tinha um motivo forte para fazer esse movimento em busca disso que você deseja. Porém, existem motivações erradas, né? E essa motivação errada, às vezes ela até te dá aquela força para você conseguir aquilo que você deseja, mas o que acontece? Em um curto período de tempo, você volta a engordar. 95% das pessoas que emagrecem depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. Por quê? Porque a base não está sólida. O que é uma base sólida?
é olhar para todas essas dinâmicas do passado que fazem com que você se mantenha nesse padrão. Então, é olhar para tudo aquilo como foi, primeiro entender, descobrir e depois vir o quê? Dando um novo significado, tá? Bom, live curtinha, direto ao ponto. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Se tiver, já coloca aqui. Oi, Josi, seja muito bem-vinda. Eu vi que a Flor fez um comentário aqui. Eu vivia me pesando tanto que fiquei com raiva da balança, mas aí quando eu emagreci e me mantive, agora nem ligo mais. Pesava todo dia, hoje não mais. Essa questão de pesar todo dia, né? Ela vai estar... que bom que você gostou, Cris. Essa questão, né, de pesar todo dia, ela também está muito relacionada com o seguinte aspecto, né? Uma coisa é eu emagrecer e outra coisa é eu ser magra, né? Uma coisa é eu estar no peso ideal, outra coisa é eu estar saudável. Que bacana, Cris, você está no processo de retomar o seu emagrecimento. Conte comigo para qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Qualquer ponto aí com relação a isso. Vai ser um prazer estar te ajudando nesse sentido. Então, uma coisa é o que, né? Eu emagrecer, então, eu tomei um remédio de repente, enfim, e aí eu emagreci, na verdade eu fui emagrecida. Quando a gente é emagrecida por algo externo, é natural que o medo de engordar ele paire no ar, né? É natural que o medo de engordar ele continue se manifestando. Por quê? Porque internamente é como se tivesse algo que dissesse, você não vai conseguir sustentar. E aí você é tomado por esse medo. Então, olhar para esses pontos são fundamentais, por quê? Porque daí você já não fica mais com medo de voltar a engordar. E eu costumo falar que é assim, né? Pesai e vigiai e pesai, né? Eu me peso, eu acompanho o meu peso sim, eu venho constantemente me pesando, mas a sensação não é de medo de voltar a engordar, né? Eu me peso porque isso já se tornou até igual, eu costumo falar que assim, é igual olhar para as contas, não tem um mês que a gente não olha para as contas, é igual olhar para o peso. Então sim, eu acompanho sim, é algo que eu considero ser importante, mas é diferente de quando a gente é tomado pelo medo, né? Quando eu sou tomado pelo medo, o que isso me conta, né? Me conta que eu ainda tenho questões aí que eu tenho que olhar, porque o mais natural é o quê? É eu mudar a minha relação com a comida. Quando eu vou lá e eu como alguma coisa fora, eu fico super bem, eu não me culpo, eu não me cobro. Por quê? Porque eu sei que quando eu precisar voltar a fazer aquilo que precisa ser feito, eu tenho força para voltar a fazer aquilo que precisa ser feito. E a Cris está comentando, andei descontando a ansiedade na comida. Esse movimento, né, da ansiedade, ele também diz muito sobre essa questão do padrão, né? Então, quando que você se sentiu ansiosa e buscou um alívio, né, na comida ou de alguma outra forma? Isso é o quê? É uma repetição. Então, toda a tensão, né, é uma programação, né, do nosso cérebro, diante de todo desconforto, eu busco um prazer. Então, conforme eu olho para isso, né, eu me relaciono com isso e eu consigo mudar esse padrão, tá? Mas só esses pontos aqui da live acho que já consegue aí contribuir um pouquinho com você. E é isso, esse mês agora, né, de setembro, finalzinho de setembro, comecinho agora de outubro, eu, Mag e Luana nos juntamos, né? Eu sou mentora de emagrecimento e vida saudável, a Luana, que é mentora de relacionamentos, e a Mag, que é mentora de empreendedoras. Nós nos juntamos e a gente está fazendo, né, a minissérie Se Destrave, Se Realize. E nessa minissérie a gente tem o quê? A finalidade de te ajudar a destravar nessas 3 áreas da vida, que é o tripé da vida fluida. Então a gente tá, né,
com um grupo no WhatsApp, onde você vai receber ali a partir de amanhã algumas pílulas, né, diárias. Depois a gente vai ter o desafio, né, a gente vai ter um desafio aí para quem? Para você se destravar e se realizar cada vez mais nessas 3 áreas, né? A gente já sabe, quem acompanha, né, o sistêmico sabe que o que demonstra, né, que eu prosperei é quando eu tô bem nessas 3 áreas da vida. Então, nós somos mentoradas, né, da Alessandra Camilo, nos juntamos e estamos aqui desenvolvendo esse projeto, porque é a Mag Borba, sim, já, aqui é a Mag Borba. E aí a gente se juntou, né, para desenvolver aqui esse projeto para contribuir aí com quem deseja destravar nessas 3 áreas da vida. Então, é um projeto bem bacana, né, a gente está bem alinhado, a gente acabou de sair aqui de uma reunião onde a gente está trabalhando esses 3 pontos, né? Depois a gente vai ter um programa também abordando essas 3 áreas, né, da vida, mas tudo bem com essa finalidade mesmo. Então, se você fez sentido para você, né, clica no link da bio, vem pro grupo, né, do WhatsApp e já começa a ficar por dentro de tudo que vai acontecer lá no grupo, que tá um movimento bem lindo e bem bacana, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, ou quiser compartilhar algo que eu falei aqui na live, vai ser um prazer receber um direct seu e bater um papo com você no direct sobre esses pontos que a gente abordou aqui, ou então sobre a nossa série Se Destrave, Se Realize. E é isso, então gratidão por quem tá aqui comigo, gratidão por quem passou aqui na live, gratidão por quem vai assistir gravado. Amanhã estarei aqui de novo nesse movimento que eu tô de fazer 21 lives nesse mês de setembro. Eu estou na live número 12, não, número 16, 17, 18. Hoje é minha live 18 já, olha que belezinha. Tá, então se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar o direct, vai ser um prazer bater esse papo com você lá. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.